Bom, como é uma saudação, bom dia, né? Feita a saudação, primeiro, não tem como, todos nós sabemos, mas nós não temos como, mais uma vez, agradecer a cooperação da FES. Aliás, conversando rapidamente com o Manfred aqui, antes do início, ele levantando sobre companheiros que estiveram aqui na fundação da CUT. Então, a cooperação alemã, seja com a FES, seja com o movimento sindical mais diretamente, com o IG Metall, com a DGB, enfim, vem desde o início da CUT, ou seja, é uma das organizações que nos ajudaram a criar a CUT, e a essa altura do campeonato, o que eu posso dizer é que nós continuamos e agora vamos continuar a ter mais ainda necessidade da cooperação. Né? Porque a gente, durante esses primeiros 10 anos, 15 anos do século XXI, nós evidentemente passamos por um processo, né, do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, e nós, embora continuássemos recebendo a cooperação, nós também tivemos condição de prestar cooperação em projetos de cooperação, especialmente aqui na América do Sul e na África. E agora, diante da nova realidade, ou seja, nesse processo, nesse tsunami, nesse dilúvio, né, em que a gente vive, evidentemente nós vamos ter que não só suspender a cooperação que nós, pelo menos grande parte da cooperação que nós fazíamos, continuamos fazendo na África e aqui no Cone Sul, como voltar a ter uma grande necessidade da cooperação internacional para que a gente possa fazer, né, a resistência, né? E a cooperação, vai passar por tudo, né? Inclusive pela cooperação do ponto de vista da solidariedade e da segurança física nossa, né? Da garantia da solidariedade, da garantia de que nós, dirigentes, militantes do movimento sindical, militantes da CUT, mas também dos movimentos sociais, teremos que ter também, digamos assim, a solidariedade do ponto de vista da segurança das nossas vidas, né? Isso não significa que esteja aqui botando medo, mas é preciso que a gente... Eu tinha um professor de matemática que me ensinou o seguinte: para que você resolva um problema, você tem que conhecer o problema. Não adianta fugir dele. Então, essa é a primeira questão, e eu não tenho como, mais uma vez, agradecer e dizer que a gente, né, vai continuar necessitando da cooperação de vocês. A outra coisa, muito rapidamente, eu acho que tem duas coisas que nós precisamos, né, debater em todos os fóruns que nós estamos preparando, participando aqui na CUT. E por isso esse seminário é tão fundamental. Uma é a questão de como é que nós vamos nos organizar do ponto de vista da luta pela resistência pela democracia, né? Eu estava na semana retrasada numa reunião da OCDE em Londres, e aí o pessoal pediu para eu falar, né, que lá fora do Brasil está todo mundo assustado, acho que mais do que nós, né? Mais do que nós está assustado com o que acontece no Brasil. Eu estou contando para todo mundo porque essa é uma coisa muito... eu atuo lá em Genebra, na Organização Internacional do Trabalho, e eu tenho 2 filhos que estavam de férias na Europa. E eles foram lá em Genebra e passar 2 dias comigo. E foram alugar um carro. Chegaram no aeroporto, foram alugar o carro, quando entregaram o documento, a menina falou assim, a moça que atende a locadora, né? Vocês são do Brasil? Somos. Que loucura, que absurdo que vocês fizeram eleger aquele presidente. Então isso é a menina que atende o balcão da locadora de veículos no aeroporto lá na Europa. Para vocês terem uma ideia do tamanho, digamos assim, do pavor, né, que o mundo inteiro está diante do resultado das eleições brasileiras. Isso porque o Brasil, apesar de tudo, ainda é uma das 10 maiores economias do mundo, e, além disso, a estratégia que foi construída no Brasil, que é a mesma construída nos Estados Unidos, na época da eleição do Trump, está avançando muito, especialmente no leste da Europa, né? E isso, evidentemente, que vai impactar no mundo inteiro. Os caras estão querendo, de fato, tomar conta do mundo. Então, essa questão da luta pela democracia é fundamental para que a gente possa... assim, esses debates são importantes para que a gente possa
saber, né, o tamanho do nosso desafio, da nossa responsabilidade. A outra coisa que eu acho, quer dizer, se lá na Europa, especialmente não todos, mas em alguns países europeus, ou aqui mesmo na América Latina ainda, essa questão da luta pela democracia, ela é ainda não está, digamos, no patamar, né, que nós estamos. Tem uma outra questão que é fundamental, que é o processo de novas formas de organização sindical diante das novas formas da produção capitalista, né? Que é a mesa nós vamos tratar aqui de início. E aí, como o tema é organização por local de trabalho, eu acho que a gente não tem como deixar de discutir nessa organização por local de trabalho, refletir sobre onde é o local de trabalho nesse novo mundo em que a gente vive, né? Porque nem sempre o local de trabalho vai ser, né, da forma tradicional em que a gente conhece. Então, incorporar especialmente esses novos trabalhadores que vão muitas vezes um dia trabalhar num Uber, outro dia trabalhar de cuidador de idosos, outro dia fazer, enfim. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem para enfrentar na nova forma de organização sindical. Ou seja, é preciso, a organização por local de trabalho, a meu ver, ela continua sendo o principal desafio, mas além desse desafio nós precisamos saber onde é que é o local de trabalho, como é que nós vamos incorporar os trabalhadores que não irão na fábrica, né, que não irão na escola, que vão fazer cirurgia a partir de um computador. Esse tipo de desafio nós precisamos incorporar, ou seja, aqui no Brasil nós temos dois grandes desafios. Um é a resistência, a luta pela democracia, a luta pelo Estado de Direito, a luta pelos direitos, inclusive o direito à vida. E o segundo, além disso, incorporar esses enormes desafios que são enfrentar essas novas formas de produção, produção capitalista que geram diretamente impacto na organização nossa, seja ela no local de trabalho ou, como eu disse, fora do local de trabalho, em casa, porque muita gente até hoje já trabalha de casa. Eu acho que isso é um grande desafio nosso. E a outra coisa, gente, eu acho que a gente precisa, para encerrar, Graça, eu acho que nós precisamos ter consciência de que o modelo de organização sindical que nós estamos ainda trabalhando e que é o modelo de organização sindical que veio lá da Revolução Industrial, né? Esse modelo de organização sindical nós precisamos enfrentá-lo, porque se a gente não enfrentar, cada vez mais nós vamos representar um número cada vez menor de trabalhadores. O Bolsonaro, né, uma das propostas dele é a tal da carteira verde-amarela. O que é a carteira verde-amarela? Com certeza é uma propaganda nacionalista da turma dele para o trabalhador precarizado de todas as formas, o trabalhador informal, ou seja, é um trabalhador que tem uma carteira verde e amarela, mas não tem carteira assinada, né? Então, como é que a gente vai organizar esse trabalhador? Esse trabalhador, certamente, né, ele terá muitas dificuldades de ir no nosso sindicato. Então, nosso sindicato vai ter que ir esse trabalhador. Então, essas questões, a meu ver, organizar o trabalho informal, né? Ou seja, a grande massa de trabalhadores informais que vai no nosso país crescer, né? Organizar os trabalhadores migrantes, organizar os trabalhadores fora do sindicato, né? Ter um diálogo fora do sindicato com os nossos trabalhadores são os grandes desafios nossos. E, por fim, a questão da juventude, né? As nossas juventudes, na Alemanha vocês já estão, digamos, com projetos e com um trabalho muito mais efetivo, quer dizer, está dando resultado, nós precisamos fazer aqui também. As nossas juventudes estão cada vez mais distantes do sindicato. Muitas vezes, inclusive nos sindicatos, por exemplo, dos bancários, do Banco do Brasil. Aqui no Brasil, os concursados do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, feitas durante o governo do PT, não querem saber dos sindicatos. Não querem saber dos sindicatos. Então, nós precisamos nos reinventar. O fato é que esse é o grande... Nós temos, portanto, esses dois grandes desafios.
sobreviver com um governo que disse que a reforma trabalhista brasileira tem que ser aprofundada, que a reforma previdenciária tem que ser nos moldes da chilena e que precisa retirar, né? Ou seja, ele mesmo disse, trabalhador ou terá direitos ou terá emprego, que é uma contradição, porque emprego é a combinação de trabalho e direitos. Se não for trabalho sem direitos, não é emprego, é trabalho escravo, né? Então, esse é o primeiro grande desafio nosso, né? O desafio aqui. E o segundo é incorporar aí já não é mais um dilúvio, é uma hecatombe das mudanças que existem no modelo de produção capitalista. Eu estava brincando ontem, os caras estão andando a jato e a gente andando de Fusca, né? Fusca, é o carro alemão da década de 30, né, que faz sucesso até hoje aqui no Brasil, né? Então, esses são os grandes desafios. E acho, portanto, que esse debate aqui, enfim, Madalena, Graça e Ari, é fundamental para que a gente possa fazer essa reflexão. Então, já falei demais, já saudei demais. Obrigado, era isso.